Olá, meus queridos, sou Fernanda. Bem-vindo ao segundo podcast da Farmacêuticas e hoje aqui comigo temos a Vanessa César. Vanessa é uma excelente profissional, tive a honra de trabalhar com ela há alguns anos, que não vem ao caso agora, né, Van? E grande experiência em validação na indústria farmacêutica e que mudou de área, né, Van? Sim. A Vanessa foi para uma área nova, está na área hospitalar, no segmento de mercado público, vamos dizer assim, né? E eu queria que você compartilhasse com todo mundo que está nos assistindo, porque aqui no canal a gente não tem só o pessoal da indústria farmacêutica, mas tem muitos estudantes de farmácia que nos acompanham, tem o pessoal da área hospitalar e também o pessoal que está trabalhando no mercado varejista, agora também com clínicas farmacêuticas, com atenção farmacêutica. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho da tua experiência, dividisse essa vivência que você teve, principalmente essa mudança, né, de mercado. E eu achei fantástico. Então, Van, bem-vinda. Obrigada. Né? Conta pra gente aí um pouquinho da tua história, da tua trajetória. Boa tarde. Primeiro eu comecei na indústria, né? Como a Fer falou. Eu fui para a indústria em 2004. Eu comecei trabalhando com validação de processo, limpeza e qualificação de equipamento. Foi, né, até mais ou menos nesse período que a gente se conheceu, começou a trabalhar juntas, né? Trabalhei em várias indústrias e trabalhei até em meados de 2014, 2015, até que passei no concurso da Prefeitura de Campinas e fui para a Prefeitura de Campinas trabalhar com a farmácia hospitalar na parte de oncologia. Que bacana. E isso é mundo novo, né? Sim, totalmente. Não tem nada a ver com a indústria. Com a indústria. Então, para mim foi uma coisa completamente nova, né? Foi uma experiência totalmente diferente para mim e uma coisa super boa que aconteceu comigo. Aprendi muita coisa nova, continuo aprendendo ainda. A aprendizado é constante, né? Sim. É algo que a gente... Aprendo todos os dias, né? Porque a gente lida com pessoas, né? Você tem um contato direto com os pacientes? Na verdade, assim, a gente tem um contato, né? A gente tem um contato se a gente quer, né? Se a gente se disponibiliza a ter esse contato com o paciente, né? Lá eles... em breve vai ter um projeto de farmácia clínica. Essa é a intenção. A intenção do hospital que você atua. Então, na verdade, tem esse pequeno contato. A gente faz a distribuição de alguns medicamentos, né? Quimioterápicos orais, né? Mas a gente, na verdade, esse contato é mínimo, né? E quem mais tem contato são as enfermeiras os médicos, né, que fazem a administração das bolsas de quimioterapia. Tá. Né? E aí você acaba trabalhando com essa preparação dos medicamentos por via oral e também os injetáveis. Não, na verdade, a distribuição, né? Tem a distribuição, porque a gente faz essa distribuição dos medicamentos via oral, quimioterápicos orais. E os medicamentos que via endovenosa a gente prepara. Nós, farmacêuticos, né, que somos em duas farmacêuticas, nós fazemos a preparação e as enfermeiras que fazem a aplicação desses medicamentos. Entendi. E assim, já que a gente tem essa vivência da indústria, a gente tem um cuidado com o BPF, de usar touca, luvas, enfim. Como é que é dentro da área hospitalar essa questão da paramentação? Porque você vai preparar um medicamento, a gente sabe que os medicamentos antineoplásicos, eles são críticos, tanto que na indústria agora a gente está vindo, né, numa
uma questão muito forte relacionada ao PDE, que é a exposição máxima de área permitida, porque aquela história do quanto que eu posso ficar exposto a uma substância a ponto de eu desenvolver um evento adverso no decorrer da vida. E, no caso, você trabalha com medicamento antineoplásico, né? Oncológico, enfim. E a gente sabe que a exposição a esses medicamentos podem levar a um evento adverso grave, que, no caso, seria o próprio câncer. E em termos de RDC mesmo, eu estou pensando ainda na indústria, né? Eu até estava comentando, eu trago muito essa situação para o pessoal que vem fazer curso comigo de gerenciamento de risco, que hoje a gente não tem dentro da RDC nova uma questão de preparação de condições de como trabalhar com medicamentos antineoplásicos. E é algo muito forte que eu sei que tem na área hospitalar. Existe esse cuidado, mas assim, em termos de RDC, não só para a industrial, mas também como RDC a nível geral, a nível Brasil, a gente não tem muito respaldo. Então, eu queria que você contasse um pouquinho de como é feita essa paramentação, os cuidados que você tem para não ter essa exposição com esses medicamentos oncológicos. Então, conta um pouquinho para a gente. Então, tudo começa com a paramentação, né? Nós temos o avental, que é impermeável, né? Que é a frente dele é completamente fechada. Tem a máscara, que é PFF3, que é a de carvão ativado, que a gente tem que usar. É essencial que a gente utilize ela, que é só... tanto nós, farmacêuticos, quanto os enfermeiros têm que usar também na parte de administração do medicamento. Então, não só ali na preparação da dose para o paciente, mas os enfermeiros também têm que usar. Perfeito. Tá? Por conta desse cuidado. Sim, do risco ocupacional. Tá? A área de preparação, a área de preparação, a área do vestiário, a área de preparação das bolsas, que é uma área onde entra o medicamento e preparamos as bolsas, que é que a gente limpa as bolsas, limpa os medicamentos para serem colocados para a área de manipulação. Ela é classificada também, né? Que ela é ISO 7. ISO 7. Sim. Tá. Então, antes de tudo, antes dos materiais entrarem para a área de manipulação, eles são preparados, né? Eles são limpos com álcool 70. Então, a gente já tem que estar preparado. A gente... e a cabine também, ela é ISO 5. Tá, é uma cabine biológica, né? Só para contar para quem... classificação biológica, ISO 5. Tá? E essa cabine, ela tem 100% do ar expulso para fora, tá? Então, é uma cabine de fluxo laminar. E nós usamos 2 pares de luva, sendo que a luva, ela tem que ser de punho longo. Tá? Não pode ser curta e não pode ser por dentro, né? Tem que ser por fora, sempre por fora. E a cada hora o par de luvas tem que ser trocado, tá? Interessante. A não ser que houver algum acidente de derramamento, algum respingo, então você tem que trocar essa luva antes, tá? Fora isso, você tem questão de procedimento ou uma questão mesmo de legislação, essa necessidade de troca de luvas a cada 2 horas? A cada 1 hora. Cada 1 hora, desculpa. Sim, ela é legislação. É legislação. Isso. Hoje seria o que? A NR32, norma regulamentadora 32, né? Sim, que dá NR32. essas condições de paramentação e tudo mais. E aí o tempo. Quanto tempo você pode ficar em exposição, assim, preparando? Você tem um limite? Não tem um limite. Não, mas na verdade assim, recomenda-se 1 hora e aí depois troca o manipulador. O manipulador, então máximo 1 hora. Sim. Né, justamente para esse cuidado de exposição. E por que eu tô querendo tocar nesse ponto? Como você veio de indústria, né? Você sabe como é que funciona.
Uma coisa que eu vejo muito grave na indústria farmacêutica, principalmente na área analítica, laboratório. Então, as empresas muitas vezes importam medicamentos oncológicos e na hora de analisar, porque você tem que fazer toda a análise físico-química e microbiológica antes de liberar o produto, né? A questão é que na hora que esses analistas, né, de laboratório vão entrar em contato, vão analisar esse medicamento, não tem esse rigor. Então, assim, geralmente é num laboratório comum, com mais pessoas, não tem uma classificação diária, não tem uma cabine biológica, não tem aparamentação, luva, não tem nada disso. E é uma preocupação muito grande que eu vejo, né, assim, por eu ter um pouquinho dessa noção que você está falando, nunca atuei, mas eu, né, leio muito, vejo até mesmo a gente trocando figurinha que eu sei dos riscos. E a área analítica não tem da indústria, né? E aí é um choque meio ao contrário de uma coisa muito positiva na área hospitalar, né? No Brasil, e que a gente não tem na indústria. Até mesmo, às vezes, o cuidado na manipulação, quando eu falo manipulação, pensando na fabricação do produto em linha produtiva mesmo, a gente não tem esses cuidados. Às vezes, eles são produzidos numa planta multipropósito. E é um choque muito grande saber que em um segmento de mercado onde o farmacêutico atua, você segue legislação, né? Por mais que a gente não tenha o Ministério do Trabalho, mas ainda a NR ela é vigente, ela está vigente. E no outro segmento, quem fabrica, quem analisa, a gente não tem. Sim. Então, eu até queria ver assim, na verdade, dentro da indústria, teoricamente, teria que ser da mesma forma. E hoje, do pouco que das poucas empresas que trabalham com esse tipo, com essa classe de medicamento, não tem esses cuidados. Obviamente que a gente não pode generalizar, muitas têm, né, um cuidado muito grande, se prepara, até mesmo constrói uma área analítica, né, exclusiva para análise desses medicamentos, ou tem uma área dedicada, mas na sua maioria não. Teria que ter. Que é um risco muito grande. E aí eu queria entender a questão de... Saindo um pouquinho da paramentação, me conta como é que é a preparação do medicamento, questão de dosagem, como é que funciona? Tá. Na verdade, assim, é sempre visto a prescrição, né, que o médico passa, a prescrição tem que ser feita digitalizada, né? Não pode mais? Não, manual não. Que bom. Por causa de erros, né, a letra, né, sempre pode levar a confusão de nome de medicamento. Não existe mais isso, né? O nome tem que ser o genérico. Tá. Né? Então, é feito no nosso caso, é feita uma etiqueta, tá? Que vai ser adesivada junto na bolsa. Tá, e ela já vai com o nome do paciente? Já vai com o nome do paciente, já vai com a dose, tem que ser o tipo de soro, já vai tudo certinho, tá? O nome do farmacêutico, CRF, tudo certinho. E, na verdade, quando chega aí, na verdade, a gente tem que conferir tudo, né? E... Chega, a gente vai para a sala de manipulação e manipula a bolsa. E... Desculpa, esqueci o que você perguntou. A questão da dosagem, não, imagina. A questão da dosagem, né? Como é que você prepara? Como é que você sabe que aquela dosagem é adequada para o paciente? A dosagem sempre ela é feita, a gente sempre pega a dosagem, a seringa próxima da dosagem que a gente vai utilizar. Certo? Entendi. Aí a gente coloca as seringas que a gente vai utilizar e aspira sempre e coloca dentro da bolsa. Entendi. Certo? Aí você chegou num ponto que eu queria falar, porque, né, como eu nunca trabalhei, nunca atuei na área hospitalar,
E eu tenho assim, uma dificuldade muito grande dentro da validação de limpeza. Falo, nossa, o que tem a ver validação de limpeza com a dosagem? Mas eu sempre vou fazer um gancho. Uma dificuldade muito grande que eu tenho hoje, eu acho que a maior parte dos profissionais que trabalham, que fabricam com esse segmento de mercado de bolsas, tem saindo aqui um pouquinho do oncológico. É a questão da dosagem. Tá, você sabe o quanto de ativo, né, do medicamento antineoplásico que você tem que colocar na bolsa. Mas o quanto de soro fisiológico que você tem que administrar para o paciente. Como é que é isso? Porque não tem posologia, não existe bula. Não. É uma coisa que me chocou, né, quando eu comecei a trabalhar com esse tipo de produto. Não, a gente não sabe. É achismo. Sim. Então, você administrar para uma senhora de magrinha de 50 quilos e para um homem de 40 anos que pesa 150 quilos, sim, a gente sabe que foi o que a gente conversou. Eu sei que o paciente pode tomar glicose ou soro, dependendo se ele tem diabetes ou não, dependendo se ele está podendo tomar uma quantidade de soro ou não, se ele está inchado ou não. Só isso que eu sei. Fora isso, não sabe. Sei. Porque uma curiosidade aqui, fazendo esse levantamento, porque você trabalhou com validação de limpeza, você sabe. Uma das coisas que a gente tem que fazer é buscar dentro da bula, né, pensando numa situação de contaminante, produto contaminado, qual é a dose mínima do contaminante. Sim. E a dose máxima, se ele for um medicamento do produto subsequente, que vai carregar uma contaminação. Sim. A hora que você chega em bolsas, em soros, não tem. Não. E aí? E aí, conversando com uma grande amiga minha, farmacêutica brasileira, mas que terminou a faculdade e se formou nos Estados Unidos, e hoje ela também atua na área hospitalar. Dani, se você estiver vendo aí, um beijo para você. E ela que me orientou, que me deu dicas, que me mostrou como é que eu faria, né? Essa busca, porque eu teria que fazer alguns estudos de validação de limpeza e eu não tenho bula, não tenho posologia, foi o primeiro choque que eu tive a começar também a trabalhar com essa área. E ela me explicou que nos Estados Unidos, na verdade, você tem a primeira avaliação que você faz, Dani, se eu estiver falando alguma besteira, depois você me corrige. A primeira avaliação que é feita é saber as condições do paciente, para saber quanto de... em termos de minerais, como é que está a concentração do cloro, não sei se seria cloro, cloreto, enfim, dentro do organismo, do cloreto, né? Sim. E a partir daí, sabendo quanto ele tem, administrar pensando na idade, pensando na massa corpórea, porque você precisa saber quanto você vai administrar e por quanto tempo. E existem estudos, artigos, né, científicos lá fora que falam, que dá esse embasamento técnico científico de quanto que a gente pode administrar, tanto o volume máximo quanto o mínimo para cada situação, para cada tipo de indicação, né? E aqui no Brasil a gente não tem isso, então foi o primeiro choque. Nesse sentido, eu dei uma volta no mundo para te perguntar. Então, hoje, você tem, a quantidade da IFA, do medicamento que você vai administrar para o paciente. Mas aquele veículo, vou chamar dessa forma, que é o soro, que você vai estar administrando... Não existe. Existe, Van? Na verdade, assim, eu vou além disso. Nós calculamos, é calculado a dose do medicamento pela superfície corpórea do paciente. Tá, isso do medicamento oncológico. Sim. Só que, na verdade, existe uma outra coisa por trás de tudo isso. Existem medicamentos que são mais lipofílicos e mais hidrofílicos. E aí? Conta. E aí? Tipo, a superfície corpórea do paciente é total. Entendeu? Sim. Você concorda? Não, concordo. Tem paciente que é mais gordo, tem mais gordura. Tem um paciente que é mais magro. Entendeu? Tem medicamento que é mais lipofílico, que vai ser mais
que vai ser mais distribuído na gordura do paciente. No oncológico. E aí, vocês têm ideia? Não existe. Não existe. Ele é calculado pela superfície corpórea. X. Não levando em consideração a lipofilicidade, a hidrofilicidade. Que interessante. Você tá entendendo? Eu tô entendendo. Assim. Você tá entendendo? Então, que nem a gente falou da seringa. A gente pega um valor na seringa, que eu estava conversando com a Fer, a gente calcula a dose do medicamento pela seringa, mas a gente não tem um valor preciso. Né? Então, você estava me contando que você tem, sei lá, uma dosagem de, como é que era? 18,3 de um medicamento, e aí... E aí, na verdade, é 18,3, mas a seringa, ela não tem essa precisão de 18,3. Então, na hora de você aspirar, é assim, você supõe que ali tem aquela dosagem. Existe uma faixa de erro que é aceitável, que não impactaria no tratamento do paciente, não colocaria em risco, né? Então, existem medicamentos mais tóxicos e menos tóxicos, tá? Mas, né, a gente tem que tomar cuidado, né? Todos os oncológicos são perigosos, são citotóxicos, tá? Mas existem uns mais, existem uns menos, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Então, assim, a gente sempre fica, na verdade, a gente sempre pega para menos. Pega pra menos, cuidado. Sim. Porque você pode ter uma situação também, imagino, tá? Porque eu não tenho essa vivência. Você tem um paciente, por exemplo, você pode ter crianças onde você vai administrar. Não sei se o hospital que você trabalha não trabalha com crianças. Essa questão, mas assim, é uma situação que imagino que se repita em outros hospitais, em outros estabelecimentos de saúde. E a questão, a massa corpórea de uma criança, ela é muito menor. Sim. Então, essa diferença da dosagem, que você não tem a precisão na hora de estar aspirando, né? O termo que você usa. Isso pode impactar na saúde. E, obviamente, se a gente está falando de um homem maduro, uma massa corpórea maior, porque, isso verdade, não vai ter tanto impacto. Sim, mas na verdade a dose que é calculada, pensa bem, na verdade a dose que é preconizada de um medicamento para fazer um efeito, ela é calculada em cima de um quê? De uma massa de um homem de 70 quilos. Tá, que seria o peso padrão da OMS. Entendeu? Então, assim, é tudo uma suposição. Entende? Não é muito individualizado, entende? Mas isso assim, é geral, é nível Brasil. Sim. Não só por conta do medicamento antineoplásico, até mesmo por conta das bolsas. É no bater o olho, desculpa, né, se eu estiver falando alguma besteira aqui, mas seria mais ou menos bater o olho e falar, eu acho que é tanto, mais ou menos isso. Como assim? Não, assim, é falar ali, você não tem uma precisão, uma medida adequada baseada em altura, em idade, em peso. Não tem. Não. Então, assim, na verdade, é tudo uma... É o que eu tô falando. Cada medicamento é calculado uma dose padrão. Padrão, assim, eu tô falando... É uma dose para aquele tipo de medicamento. Não é assim que funciona. É uma dose para aquele tipo de medicamento, para aquele medicamento. Mas é baseada num peso de um homem de 70 quilos. Entendi. É um peso e se ele que tiver vai fazer... 150 ou 70, não vai ter a Sim. diferença, entendi. Mas a gente pega na seringa sempre uma dose que na verdade, assim, uma dose não é aproximada. Na verdade, é uma dose menor
que não vai fazer diferença para aquele paciente que na verdade ele tá bem. Sempre é feita uma avaliação prévia do paciente. Ele tá bem? Certo? Ele tá bem? Ele vai tomar quimioterapia? Ótimo, ele vai tomar. Então, a gente vai fazer aquela dose pro paciente sem que haja prejuízo para ele. Ele não vai ter um risco, porque naquele dia, naquele momento, ele tá bem. Sim. Agora, e se o paciente naquele dia ele tiver abatido, tiver com febre? Não, ele não faz. Aí ele não faz. Não é submetido ao tratamento. Mas isso acaba não prejudicando o tratamento, porque eu imagino que existe algum tipo. Existem os ciclos. Mas não um cronograma certinho. Tem um cronograma. Tá. Tem um cronograma. Existe um cronograma de ciclos de quimioterapia. Tá, mas são ciclos, não dia, data, horário. Tem essa precisão, vamos dizer assim. Tem datas para ele fazer. E aí, se ele tiver em um dia mal, assim, ele não faz. Ele não faz. Não faz, porque aquilo vai prejudicar ele. Se ele tiver com hemograma ruim, essas coisas, ele não faz. Ele não pode fazer. Então acaba pulando uma dose, Ele pula. Mas e ele não pode isso fazer. Acaba dependendo do estado de saúde dele, até mesmo do quadro do câncer, se tem. Ele não pode fazer. Ele não pode fazer. Não. Se ele tiver mal, ele não pode fazer. Às vezes o paciente não consegue chegar lá. Tá tão debilitado que ele não consegue chegar. Às vezes ele tem um problema pessoal, às vezes ele tem um problema com o transporte, às vezes ele não pode chegar. Isso pode acontecer. E nessas situações, o paciente não conseguiu chegar, né? E ele tem um tratamento, ele tem esse cronograma, tem os ciclos da quimioterapia, aí ele não chega. Quem faz essa reorganização desse... Assistente social. Assistente social. Não é o farmacêutico ou o médico? Assistente social não. Às vezes a assistente social ela cuida de todo o transporte, né? Desculpe. Interessante. Na verdade, isso na rede pública. Isso. Na verdade, quem cuida da reorganização dos horários são as enfermeiras. Elas que fazem... Sim. Esse reagendamento, vamos dizer assim. Reagendamento. E aí tem o suporte da assistente social. Sim. E elas transportam, tem esse cuidado? Tem. Que bacana isso. Algo, a gente sempre vê o lado ruim da rede pública, mas é muito legal saber que tem esse tipo de... A gente se preocupa muito com o paciente para acolher a família, Porque é uma situação muito delicada, né? Muito. Ter um ente querido... com câncer, eu tive recentemente uma prima minha na casa dos 40 que faleceu de câncer. Então, assim, foi muito sofrida. A gente sabe, acho que infelizmente todo mundo já teve algum caso, alguém próximo. E é muito legal, assim, é reconfortante saber que em algum lugar estão fazendo esse trabalho tão bonito de assistência, né, com a família, com o paciente. Na verdade, o câncer, ele precisa de uma equipe multidisciplinar, né? Precisa de muita gente envolvida, porque precisa ter a enfermeira para ajudar o paciente a se informar sobre a doença, o que ele vai comer, se ele passar mal, o que ele vai fazer. Todos os... o banheiro, ele tem que tomar cuidado, quem vai usar o banheiro dele. Porque não pode ter uma mistura, né? E até de roupa, de lavar contato roupa. com os fluidos por conta da medicação, né? Dos medicamentos oncológicos. Lavar a roupa separadamente, o horário que vai comer, entendeu? Deixar, se ele for tomar um medicamento via oral, tomar cuidado com esse medicamento via oral, para não deixar o pegar o comprimido, né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Nós fazemos a separação de medicamentos via oral. Nós tomamos o cuidado, assim, nós fazemos dentro da cabine de segurança. E aí provavelmente o paciente, se ele tiver muito
debilitado, desculpa. Imagina. Não vai ser ele que vai administrar o seu próprio medicamento. Vai contar com a ajuda de ou de uma enfermeira ou de algum familiar. Vocês dão algum tipo de treinamento para essas pessoas da família? A gente orienta, eles orientam, na verdade. As enfermeiras. As enfermeiras orientam. E no caso, quando a distribuição, a gente distribui a talidomida lá. Talidomida. Então, nós como farmacêuticos, a gente informa que não pode deixar em lugar para ninguém pegar. Mulheres em idade de reprodução, nada. Por conta do efeito teratogênico, né? Usar preservativo, né? Pílula anticoncepcional. Nenhum filhos, nem pensar, né? Não tem como, diante da gravidade aí do medicamento. E assim, sempre dentro do cartucho, o medicamento sempre dentro do cartucho, porque o próprio cartucho já dá um impacto, né? Para a pessoa ver que, né, não pode ter filhos, não, né? Já dei aquele, né, letrão, assim, né, não... Dos riscos, né? Então, para quem não sabe, o efeito teratogênico é quando uma mulher tá grávida, ela toma, por exemplo, um comprimido de talidomida já é suficiente. E esse neném, não sei te dizer agora, né? Até posso perguntar para Fernanda, para tóxico, para dar depois essa resposta. Mas a questão é que um comprimido já é suficiente para dar má formação no feto. Sim, um comprimido. Um comprimido. Então, nascer sem um braço, sem uma perna, são coisas assim, é muito grave. Sim. E aí, a talidomida, ela é administrada por uma questão de enjoo nos pacientes. Não. Para que ela é utilizada? Ela é utilizada para um tipo de leucemia. Para leucemia. Sim. Tá, porque originalmente, quando ela foi desenvolvida, é para enjoo. Então, ele não é com essa finalidade. Não. Interessante. Não. E aí... Mas faz parte do tratamento. Sim, faz parte. Tá, e aí você sabe dizer qual que seria a função da talidomida? Não lembro. Tá, não, mas é mais por uma curiosidade. Depois a gente também pode trazer aqui. E aí é só para esse tipo de leucemia. Isso. Tá. E aí, eu fiquei curiosa com relação aos pacientes, né? Em termos de orientação, existe algum tipo de folder, campanha, algo que você possa distribuir para essas pessoas, não só que estão fazendo o tratamento, mas para quem está convivendo, ou é só uma conversa, assim? Uma instrução das enfermeiras? A gente só faz uma instrução. Só uma instrução, não tem nada mais elaborado. Não. Só uma instrução. Fica aí, então, né, uma dica, uma oportunidade de melhoria, igual a gente fala na indústria, de tentar elaborar um material mais explicativo para saber das importâncias, porque nem o hospital que você atua, né, é público, mas ele tem esse cuidado, mas a gente não sabe, Brasil afora, como é que tá esse cuidado com o paciente. Então, de repente, fazer algum tipo de campanha de como cuidar, né, dos entes familiares, cuidar desses medicamentos e chamar a atenção também dos nossos colegas farmacêuticos que trabalham, né, mesmo em drogaria, que às vezes estão fazendo esse trabalho de clínica farmacêutica para, sei lá, tentar instruir, tentar passar a importância e até mesmo a gravidade de entrar em contato com esse tipo de medicamento. Né? É só boca a boca mesmo. Boca a boca, sem... É que assim, na verdade, sempre são os mesmos pacientes que vão pegar, né? Eles têm uma constância de pegar todo mês e eles já acabam sabendo e, assim... Já faz parte da rotina. Já faz parte da rotina. São, acho que, em torno de 12 pacientes que vão pegar com a gente. Então, sempre são os mesmos, né? Acaba surgindo um novo, a gente vai, explica. Né? E aí vai repassando a informação de uma forma mais... aí, na verdade, acaba ficando poucas pessoas pra gente repassar a informação. Entendeu? Então, não é uma constância de
todos os dias. Mas isso Sim, porque seu hospital sim. atende poucos pacientes. São poucos agora, entendeu? Porque antes eram mais pessoas, mas assim, agora que são os mesmos. Os mesmos pacientes Sim. que acabam retornando. Com certeza, na verdade, é uma oportunidade de melhoria. Com certeza. Então já fica a dica aí. Fica a dica. Bacana. Hashtag fica a dica. Legal. E, Vanessa, saindo um pouquinho da área hospitalar, indústria. Como é que foi, assim, a diferença de você trabalhar na indústria? Se tem alguma coisa que você conseguiu da indústria que é bacana, que a gente trabalha muito com procedimentos, com planos, com normas, guias e diretrizes. Se você conseguiu adaptar e se você pensa em voltar ou você, assim, foi algo que você se achou... Fala um pouquinho dessa tua vivência na indústria, o que você conseguiu adaptar ou levar para a área hospitalar? Na verdade, lá, né, tem os procedimentos que a gente utiliza, né, todos os Lá dias. também tem os POPs. Tem. Não tem como fugir dos procedimentos. Tudo tem, né, os POPs. A gente faz uma revisão sempre dos procedimentos. Chega a ter aquele nível de burocracia de gestão de documentos, da qualidade, de código versão, de revisão periódica. Existe uma revisão periódica, tá, dos procedimentos. Só que, na verdade, não é um nível de exigência tão grande quanto na indústria, tá? Existe uma revisão, sim, anual, talvez. Acho que é uma revisão anual. Anual. Sim. Bom, é até uma periodicidade maior do que na indústria, Sim. né? A gente demora, às vezes, 2, 3 anos para revisar. Sim, existe a qualificação da cabine de segurança biológica, né? Que, na verdade, é feita a cada 6 meses. Igual tem na Sim. indústria. Bacana. Sim. Bom saber isso, né? Que tem esses cuidados. Sim, é feita uma verificação das salas, né? Das salas de manipulação, de dentro da farmácia. Tem algum tipo de auditoria, de autoinspeção? De autoinspeção, a gente não faz autoinspeção. Existem auditorias, né? A autoinspeção a gente não chega a fazer porque nós não temos... somos só 2 farmacêuticas, né? Lá dentro. Entendi. Então não tem uma equipe muito grande para estar dividindo essa atividade, Não. fazendo um programa mais elaborado como a gente tem na indústria, não. tá? Então, a gente tem a inspeção da vigilância e a gente responde as exigências que são feitas por eles, né? Quando são feitas. E a gente faz as anotações que eles pedem, de temperatura, umidade, tudo. A gente faz... Termohigrômetro calibrado. Termômetro, sim, a gente faz tudo o que eles pedem. Tem todos esses cuidados. Se tem, a gente faz o que eles pedem. Entendeu? Então, assim, com relação à indústria, né? Gostava muito de Sente trabalhar. falta das validações agora que você tá um pouquinho longe? Sinto falta. Quando a gente tá dentro, né? A gente chega uma hora e fala, não aguento mais, quero sair, quero fazer outra coisa. Aí você tá fora, sente uma falta, É como né? se fosse um vício, né? É um vício, né? Às vezes a gente fica louco pra fazer um protocolo, né? Não tem como largar, é bacana. Então, porque é uma área muito dinâmica, né? Tudo é pra ontem. Sim. E aí agora você tá atuando em algo que é mais tranquilo. Só que, na verdade, a área oncológica é muito gratificante, né? Você, por um lado, você tem uma coisa mais calma, mas você vê aquilo dando certo, né? A melhora do quadro do paciente, né? Que é algo que a gente
não tem na indústria. A gente sabe que a gente trabalha, a gente tem uma visão muito com qualidade. A gente esquecia um pouquinho, infelizmente, da questão da saúde, algo que foi fantástico, a RDC nova, que ela obriga a ter essa visão do risco à saúde do paciente, mas assim, o paciente é muito distante. Sim, é distante. Né? E no máximo quem trabalha com saque tem essa proximidade. Agora não, você está em contato, que é o que a gente, quando faz a faculdade de farmácia, quer ter, né? Essa proximidade com o paciente, de trabalhar para melhora, e você tem isso. Você vê, às vezes, é lógico, né? Você vê, às vezes, a melhora, mas, por outro lado, também você vê o paciente indo embora, né? Você vê os dois lados. Você vê os dois lados. E aí então, o psicológico tem que estar preparado para situações como essa. Eu já me apeguei a uma paciente e já perdi. Então, você vê os dois lados, né? Então, você tem que estar preparado para tudo. É um ambiente que, às vezes, é pesado. Então, se você por conta de sofrimento, né? Da família. Às vezes, a família não aceita. Então, você tem que estar preparado para tudo. Então, na indústria, não. Na indústria, você entra e você tá daquele jeito e vai ficar. O máximo que a gente tem é estresse pré-inspeção, ou mesmo pós, dependendo do apontamento. Mas, assim, é uma coisa muito profissional, é muito mecânico. Você não tem o emocional, o seu contato com o paciente, né? O que acaba deixando, às vezes, eu sinto muitos profissionais frios, né? Mecânicos, aquela coisa de produtividade, vamos fazer, faz de qualquer jeito, que é importante é entregar, e não pensa que aquele medicamento vai fazer parte da terapia de um paciente, que às vezes não o caso de um câncer, mas você tem outros tratamentos que são igualmente importantes, e às vezes um desleixo dos profissionais da indústria por conta desse mecanismo, dessa frieza, a gente perde aquele senso de qualidade, de cuidado, e que vai afetar a saúde. A gente sabe que tem muita coisa errada também, né? Infelizmente, ainda nos dias de hoje. E já voltando de novo, eu sempre vou e volto na RDC, na 301 nova, porque é o marco regulatório que a gente teve, e eu acho que a esperança que eu tenho é de fazer esse mercado farmacêutico ficar mais atento a esses cuidados e pensar um pouco mais no paciente, não só nos atendimentos aos requisitos da Anvisa, porque tem que atender, mas pensar, né, que pode ter, de repente, um parente ou o teu filho, um amigo querido que vai estar fazendo uma terapia com um medicamento que você fabricou, às vezes, sem qualidade. Eu sempre falo isso, que a gente nunca sabe o dia de amanhã. Nunca sabe. Esse mundo é muito pequeno e dá voltas, né, Van? Né? A gente nunca sabe. Verdade. Por isso que eu sempre falo que é bom prestar atenção em muitas coisas, né? Que a gente nunca prevê o futuro, né, Fer? Nunca sabe. Nunca sabe o dia de amanhã. Por isso que eu sempre, quando eu tô lá, eu sempre faço o meu melhor, eu sempre, quando eu vou entregar medicação, eu sempre dou risada com os pacientes, sempre fico pra cima. Alegrar um pouco, né? Porque deve ser muito pesado, né? Pra quem tá lá passando por uma químio, ou quem tá acompanhando. Então, eu acho muito bonito esse trabalho que você faz de tentar animar, tentar melhorar um pouquinho, né, o ambiente. Sim. Muito, muito, muito bacana. Sempre tomando os máximos de cuidado, né? Prestando atenção, porque o mínimo erro que você comete ali pode ser fatal, às vezes, né? Fatal. Ai, meu Deus, é complicado. Mas que bom saber que tem profissionais como você que tem esse cuidado com o paciente, e que a gente tem, sim, no Brasil, instituições ou estabelecimentos de saúde que se preocupam com o paciente, que tem esse cuidado não só na preparação do medicamento, mas o cuidado com o paciente, com o familiar. Isso realmente acaba trazendo uma gratificação pra gente, porque às vezes a gente fica tão desanimado, né, a gente vê tanta coisa errada nesse dia a dia, a gente
como farmacêutico, a gente nos questiona, não sei se já aconteceu com você muitas vezes, valeu a pena estudar tanto? Valeu a pena 2 anos de bioquímica, de anatomia, de matérias tão intensas e a gente não ter esse retorno, mas que bom saber que sim, a gente pode fazer um ambiente melhor, a gente pode contribuir de alguma forma com a saúde. E o teu depoimento, Van, assim, foi muito legal nesse sentido, para trazer a importância da participação do farmacêutico na terapia oncológica e no tratamento a nível pessoal mesmo do paciente. É isso. Obrigada, Fê. Van, olha, só tenho a agradecer pela tua presença aqui. Acho que foi muito legal, foi muito esclarecedor, até mesmo para mim que conheço pouco da área. E é para saber também da importância, né, da gente trabalhar não só na produção, manipulação, análise, mas também, né, até fazer esse medicamento chegar no paciente. Obrigada de coração por ter vindo. Fê. E portas sempre bem-vindas. Obrigada, Fê. Obrigada, gente. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhem. Não esqueçam de deixar o seu like. E em breve a gente volta com novidades aí no mercado farmacêutico. Obrigada, até mais. Obrigada. Valeu!